Vivemos um ambiente atual de juros bastante alto, com Selic a 15%. A gente está passando por um momento um pouco conturbado politicamente, também internacionalmente, que estão deixando as taxas mais pressionadas. Porém, com um horizonte de, quem sabe, nos próximos anos, a gente já entrar num processo de redução de prêmio de risco e também das curvas de juros. Em ambientes assim, sempre encontram-se muitas oportunidades para se investir. Agora, apenas uma ressalva, não existe o melhor investimento, existe aquele investimento mais adequado para você, para o seu perfil, o seu horizonte e o modo como você quer investir. Dito isso, separei 3 opções de investimento, um pós-fixado e outros 2 atrelados à inflação, com particularidades diferentes que eu vou explicar aqui. O primeiro é um ETF de renda fixa, é o LFTB11. Então ele é um ticker que você negocia na B3, ou seja, um código que você digita e aí você consegue negociar. O preço que ele está sendo negociado é por volta de R$110, então é um fundo bastante acessível, mas o interessante aqui é que, diferente de uma ação ou até mesmo de outros ETFs de renda fixa mais arrojados, ele não sofre grandes variações na bolsa, então você consegue geralmente comprar e vender simplesmente acumulando os juros CDI ou Selic ali do período. Agora só atenção que, como ele é negociado em bolsa, esse carrego que a gente fala do CDI ou da Selic, ele não é perfeito, assim como pode acontecer no caso de um CDB. Até mesmo porque, dentro da composição dele, ele tem 90% de Tesouro Selic, que é o ativo considerado mais conservador no mercado brasileiro, que você não tem risco de crédito corporativo, ele é de título público, e ele também é pós-fixado, então ele não sofre a marcação a mercado, que é aquela variação abrupta de preços que a gente vê acontecendo com outros papéis. Esse fundo ele é administrado pelo BTG. O interessante é que, como ele tem 10% da composição dele em papéis mais longos, que são as NTs-NBs, indexados também a IPCA, ele acaba tendo uma pequena variação ali, mas eu acho que o mais interessante que acontece é a tributação que ele oferece, uma tributação de 15% no ganho do capital, independente do prazo, enquanto as outras aplicações de renda fixa, o próprio Tesouro Selic, vai seguir a tabela regressiva, que somente depois de 2 anos vai chegar no 15%. Outros benefícios interessantes desse ETF: você não tem o famoso come cotas, que é aquela antecipação de imposto de renda que acontece nos fundos abertos a cada 6 meses, e também, como ele não tem vencimento, se você carregar ele por 10 anos, 20 anos, você vai conseguir postergar o pagamento de imposto durante todo esse período. Ele tem uma taxa de administração baixa, de 0,19% ao ano, e a liquidação dele acontece em um dia, tanto quando você compra, é no dia seguinte que você precisa pagar, quanto quando você vende, é no dia seguinte que o valor entra na sua conta corrente, para onde você tem disponível para conseguir sacar. Agora vamos para o segundo investimento da lista, as NTs-NBs. Então, o primeiro investimento que eu citei aqui, ele é o mais conservador da lista. Agora, as NTs-NBs, elas já têm um componente de risco um pouco maior. De novo, você não tem o risco corporativo, aquele risco de ter calote de uma empresa, porque as NTs-NBs ou Tesouro IPCA são títulos do governo emitidos. Então, o principal risco que você pode ter ali são variações de preço, conforme o mercado pode ficar mais avesso ao risco, ou quando você tem o que a gente chama de abertura ou fechamento da curva de juros. Nesse tipo de aplicação, quanto mais longo o vencimento, mais arriscado ele se torna. Porém, também, por outro lado, mais interessante pode ser o ganho caso o mercado vá a seu favor. Então, primeiro, o de mais baixo risco, justamente por ter um vencimento mais curto, é a NTNB 2027. Como a gente está passando por momentos de juros altos agora, a taxa oferecida está em IPCA, que é inflação, mais 8,4% ao ano, que é uma taxa historicamente muito atrativa para esse tipo de investimento. Uma informação interessante é que as NTs-NBs, elas pagam cupons semestrais, ou seja, juros semestrais. Então você tem sempre um dinheirinho ali de tempos em tempos pingando na sua conta e sendo acrescido do IPCA. Agora, indo para o segundo vencimento, que é um dos mais longos que a gente tem, a NTNB 2060. Não, você não precisa esperar até lá para poder resgatar essa aplicação. Na verdade, as NTs-NBs, elas têm bastante liquidez e geralmente você consegue vender essa posição no mercado a qualquer dia. Agora,
O que não significa que você não pode ter prejuízos, porque como eu expliquei aqui, ela sofre marcação a mercado, que é aquela variação de preço, e sim, pode ocorrer de você realizar a aplicação num determinado valor e depois no dia seguinte ou na semana seguinte você resgatar um valor menor. E como eu disse, a 2060, por ter um vencimento mais longo, é mais arriscado ainda disso vir a acontecer. Se você aplicar hoje e depois de uma semana o mercado piorou, ou seja, a curva de juros subiu e a aversão a risco também aumentou, muito provavelmente você vai resgatar um valor menor do que você colocou. O oposto também é verdadeiro. Significa o quê? Se você aplicar hoje e o mercado melhorar, a curva de juros cair e a pressão de risco diminuir, você vai conseguir ter um valor inclusive maior do que você tem na curva, né, que é com a taxa pactuada, que inclusive na 2060 a gente está falando de IPCA mais 7,2, 7,3, e você consegue ter inclusive um ganho em cima disso se o mercado vier a seu favor. Agora, o terceiro e último, esse é o mais sofisticado e o mais arriscado de todos. Inclusive, ele é somente para investidores qualificados, que são aqueles investidores que têm mais de R$ 1 milhão declarados e assinam um termo de risco na corretora. Então esse investimento é o FII Infra Pier 11. Ele é um fundo gerido pela gestora Pátria, uma das maiores e mais renomadas que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Ele atua através de crédito privado de empresas do setor de energia elétrica, principalmente hidrelétricas, que são empresas consideradas relativamente seguras, mas conservadoras em termos de previsibilidade de fluxo de caixa. Então por isso você tem um risco um pouco menor em termos de sofrer situações de calote. Mas aqui, como a gente está falando de crédito privado, isso pode vir a acontecer. O interessante dele é que ele está pagando cupons mensais na casa de 1% ao mês e melhor, isento de imposto de renda para a pessoa física. O carrego hoje dos papéis da carteira dele está batendo IPCA mais 9. E vamos lembrar, IPCA mais 9 isento de imposto de renda na pessoa física. Em relação à taxa de administração que ele tem, é um pouco mais alta do que o primeiro que eu citei, de 1,5% ao ano, mas isso se justifica porque os ativos que ele negocia ali são mais sofisticados e aí demandam uma expertise maior dos gestores. Um último componente importante, esse é um fundo tipado, significa que ele só é acessível através da plataforma da corretora, onde ele é negociado no mercado secundário. Então você não consegue comprá-lo no ambiente de bolsa da B3, como o primeiro que eu citei aqui. Ele tem um vencimento previsto de 2027 até 2029, onde ali podem acontecer duas coisas. Ou o fundo vai ser liquidado e os valores aos cotistas vão ser pagos, ou então ele vai passar a ser listado na bolsa, onde os ativos vão passar a ser negociados. Aí vai melhorar a liquidez que ele tem, que é um ponto bem importante. Até 2027 e 2029, ele não possui muita liquidez. Você até pode vender para a corretora, mas nem sempre as condições são muito favoráveis. O ideal com ele é você carregar para receber a renda mensal e esperar até esse período que eu citei. Então, só para sintetizar os investimentos que eu falei aqui, o primeiro, que é o LFTB11, é o mais conservador de todos. Ele não paga juros, nem semestral, nem anual, nem nada. Porém, ele, por ser conservador e facilmente negociado, ele pode até ser considerado uma reserva de emergência, onde você vai deixar ali os seus investimentos. O segundo, que são as NTs e NBs, eles pagam cupons semestrais, então também é interessante para aquele investidor que quer ter uma renda constante pingando na sua conta e também que quer se aproveitar de juros mais altos que a gente está vivendo agora e que quer surfar uma valorização caso o mercado venha a começar a cortar os juros a partir do ano que vem. E o terceiro e último, você vai aproveitar de um ativo isento de imposto de renda e que paga cupom mensal pingando na sua conta a taxas mais agressivas, mas também observando ali que você tem o risco de crédito dos emissores. Se além da renda fixa você tiver interesse também por fundos imobiliários, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você consegue baixar um relatório com algumas recomendações. Eu sou Paulo Cunha, tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, sócio fundador da iHub Investimentos, escritório com mais de 2 bilhões sob custódia e atendemos mais de 6 mil clientes. Se você quiser tirar dúvidas diretamente comigo, pode me seguir lá no Instagram, @paulocunhaiHub. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e até a próxima.